Existe um lugar que o Partido Comunista Chinês não quer que você conheça, pelo menos não a verdadeira história desse local, pois há quem diga que essas estruturas são, na verdade, de uma outra era e teriam sido construídas por gigantes. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Além da Nuvem, e hoje nós vamos ver mais alguns locais simplesmente inexplicáveis pelas teorias convencionais. Hoje eu vou fazer um contraste com aquilo que é dito pela teoria e aquilo que nós vemos. E aí você mesmo vai dizer se aquilo tem algum sentido ou não. Eu sou Márcio Pichel e você está no canal Além da Nuvem. Um dos locais mais intrigantes, além da nossa floresta amazônica, evidentemente, é o chamado Norte Maior, o território que no passado teria pertencido à antiga Tartária, e mais no passado ainda, ou seja, antes disso, aos Hiperbóreos. E é claro, tudo isso, hoje nós temos que nos contentar com o que dizem as lendas e as diferentes mitologias a respeito. O problema é que existem diversas estruturas megalíticas naqueles locais que simplesmente evidenciam ou podem ajudar a evidenciar a presença de alguma antiga civilização realmente magnífica naqueles locais, pertencentes supostamente à Hiperbórea e à Tartária. Aliás, esse conteúdo a gente entra em detalhes nesse curso aqui, que é A Outra História do Mundo. Tem muita coisa que você nunca vai ver na internet e nunca viu sobre Tartária e Hiperbórea. Você encontra ele no site institutolicentia.com, clicou ali em todos os cursos, você tem ele dentro das opções dos pacotes Ouro, Prata, Bronze, o licenciado vitalício ad eternum. Esse curso especificamente, A Outra História do Mundo, ele já está como vitalício, e você também pode adquiri-lo de forma avulsa. Aqui está ele, ok? Só que nos pacotes você tem vários cursos ali com descontos enormes, se você considerasse o valor avulso e o valor do pacote, né? Por exemplo, o ouro sai de R$ 2.298 por R$ 500, o bronze de R$ 1.200 praticamente por 350, e você sempre pode parcelar em até 12 vezes no cartão e pagar também no boleto ou no Pix, ok? Então venha para o Instituto Licentia de Educação, com certeza aqui você vai se sentir em casa e vai conhecer muita coisa que você ainda não conhece, mas quer saber, ok? Nós vamos ver hoje um local conhecido como Pedreira Yangshan, que fica nessa região no leste chinês, a leste da parte oriental da muralha da cidade de Nanjing. E observe, estamos falando de estruturas megalíticas. Claro, a história oficial, ela não tem muito nexo nem muito sentido quando formos ver. Mas observe primeiramente o tamanho dessas pedras cortadas. Aqui a gente consegue ter uma noção, né, da magnitude desse antigo local. Agora vamos à história oficial. Os arqueólogos contam que essas pedras gigantescas encontradas perto de Nanjing, na China, são resultado de um projeto abandonado durante a construção da cidade de Nanjing. Em 1405, o filho do imperador Yongle, chamado Wonghu, ordenou o corte de pedras gigantes nessas pedreiras, com martelo e cinzel, para o seu uso no mausoléu Ming, o mausoléu Ming Xiaowing, no caso, que também é bem conhecido. Mas a história ela fica espetacularmente ridícula quando os cientistas afirmam que depois da maior parte do trabalho de corte de pedra, né, dessas pedras ter sido concluído, os arquitetos chineses da época então perceberam que mover pedras tão grandes em uma charrete puxada por cavalos de Yangshan para Mingxiaolin, uma distância considerável, que eu verifiquei aqui no Google, né, dá essa distância aproximadamente aqui, por estrada hoje seriam
26 quilômetros, ou 37 minutos, e se fosse em linha reta seriam aí cerca de 15 quilômetros, conforme podemos ver aqui nessa marcação que eu fiz, tá? Então as duas localidades estão aqui, o mausoléu Ming Shaolin que eu falei, esse mausoléu aqui, que você percebe que ele foi construído com blocos de tamanho normal, a propósito, né? Então eles concluíram isso, basicamente, que eles não conseguiram levar ali, ou não conseguiriam levar os blocos tão grandes para lá e por isso desistiram, abandonaram. E aí essa parte aqui ficou assim, né? Totalmente largada. Que é basicamente ridículo, né? Isso não se trata de uma antiga pedreira usada para esse propósito, e sim um histórico local, um sítio histórico muito mais antigo, provavelmente de uma outra era, de uma outra civilização relacionada aí ao período da Grande Tartária ou ao período ainda da Hiperbórea. Se nós formos avaliar bem, a tecnologia é completamente diferente, os cortes são diferentes. Então algo iria ser construído neste local, ou foi construído, ou o que vemos são meramente as ruínas desse local. Agora, se a gente olhar de perto, é mais impressionante isso. Logicamente que pedras podem ter sido escavadas e retiradas, né? Uma vez que era um local rico em matéria-prima. E isso pode ter ocorrido, uma pedreira pode ter sido formada num período posterior, mas que é possível ver essas grandes formações ali, né? Especialmente essa aqui que nós vimos, né? Aqui por um outro ângulo também. E aqui você consegue ter uma dimensão do tamanho do local, nessa imagem com essa pessoa aqui ao lado. Aqui está escrito em inglês aquilo que eu disse, que a história do local conta isso, né? Que o imperador, o filho mais jovem do imperador, Zhu, ordenou que 1000 trabalhadores e prisioneiros escavassem 3 pedras massivas para fora da montanha. E 8 anos depois eles pararam, que elas seriam utilizadas para construir um biche, que seria um memorial de um dragão tartaruga, Turtle Dragon Memorial, para seu pai. Mas teria que ter sido transportado em torno de 15 milhas ali, né, conforme nós vimos. A distância varia um pouco, mas entre 15 quilômetros e 25 quilômetros, né, na verdade. Se fosse uma linha reta perfeita, seria 15 quilômetros. Só que é difícil, né, se não tiver estrada. Então seria transportado para Nanjing, na capital do Império. Aí a gente olha essa formação aqui, tá? Como que ela está hoje, quando você olha. Aqui nós temos uma base, tá? Ela tem uma base de 30,35 metros. Para você ter uma ideia, né? Você pega um lote padrão de 12 por 30, é o comprimento de um lote de terreno. 30 metros seria o equivalente a essa frente dessa estrutura. 13 metros de espessura e 16 metros de altura. E ela pesa 16.250 toneladas. É muita coisa. Uma tonelada é 1000 quilos, né? Então seriam 16.250 toneladas. 16.250.000 quilos. Só a título de comparação, o megálito de Baalbek, localizado no Líbano, tem 20 metros de comprimento, mas pesa apenas 1.650 toneladas. Ou seja, esse megálito da China é 10 vezes mais pesado do que o de Baalbek, que é considerado a maior pedra esculpida do mundo, oficialmente. Por dentro, esse buraco, visto bem de perto, você percebe que ainda parecem ter algumas formações encravadas, né, na parte do fundo, né, na parte da parede, conforme vemos aqui, naqueles pequenos vãos que nós vimos. Aqui a gente consegue ver mais uma vez. Essas fotografias, né, foram tiradas pelo explorador Michael Collins, que é esse que aparece aqui, tá? Ele
gosta desses locais também e costuma ir visitá-los, né, para verificar como eles são de perto. Olha que sensacional. Olha o tamanho disso. Aqui a gente consegue ver também uma outra imagem boa, né, das 3 janelas, digamos assim, né, dessas 3 pedras que foram removidas, leia-se, com martelo e cinzel da época, né, dos anos 1500, ali, século XV, 1400 e alguma coisa, segundo a história oficial. Só que eles eram tão preparados, né, que eles não se deram conta que eles teriam que transportar e que eles não tinham tecnologia para transportar. E aí largaram a coisa toda. Aqui a gente consegue ver essas imagens, né, sensacionais. Aqui mais uma vez aqueles cortes na pedra. Desse lado aqui, né, essas 2 saliências que nós vemos. Aqui o local visto de cima mais uma vez. A perfeição dos cortes internos também chama atenção. E é isso. Agora, se você quer saber quem construiu, como foi feito, quem habitou, quem foram os hiperbóreos, quais as reais evidências da Grande Tartária, mais do que você escuta falar em vídeos até superficiais no YouTube, venha para o site institutolicentia.com, nossa plataforma de ensino, e aproveite para se inscrever no curso A Outra História do Mundo. Lá tem todas as explicações que você quer saber. Agora nós vamos para um dos lugares mais incríveis do Brasil, uma das ruínas mais misteriosas e sem uma explicação oficial convincente que nós temos em nosso país. Observe esses blocos de pedra. Olha o tamanho desses blocos imensos, empilhados uns sobre os outros. E se você acha que o lugar não é tão grande assim, vai nessa. Dá uma olhada no tamanho das pessoas no topo da pedra superior. Dá para ter uma pequena ideia da altura desse local e da dimensão das pedras, principalmente. E embora a explicação oficial seja outra, os enormes blocos estão dispostos de tal maneira que deixa dúvidas se de fato a mão humana ou de gigantes esteve relacionada a essa enorme ruína que permaneceu. Ruínas gigantes no Brasil. Aqui, no Além da Nuvem. Vários blocos dispostos, um em cima do outro de uma maneira que chega a deixar dúvidas se não houve ali a mão humana ou de gigantes. E como se não bastasse, no alto do conjunto, formado por pedras retangulares, uma bola de granito desafia quem se atreve a explicar a obra. Um belíssimo lago, formado pelas águas das chuvas, completa o cenário. Canyon, pedras furadas, pedras cortadas ao meio, dão um show no Canyon, que fica em uma propriedade particular, mas está aberto à visitação. Cabaceiras fica no estado da Paraíba, localizado na microrregião do Cariri Oriental. O clima é semiárido, com chuvas irregulares e menos de 200 milímetros de chuva durante o ano todo. Só chove em apenas 2 meses do ano. E a seca alcança até 10 meses seguidos, fazendo de Cabaceiras o município onde menos chove no país. Localizado a 300 metros acima do nível do mar, é a área mais baixa do Planalto da Borborema, na região dos Cariris, que fica a 180 quilômetros de João Pessoa e 50 quilômetros de Campina Grande. A vegetação é caatinga arbustiva, típica das regiões mais áridas do Nordeste, com seus cactos, arbustos e árvores típicos, como o xique-xique, coroa de frade, juazeiro, umbuzeiro, jurema e outras. A população não chega a 5.000 habitantes e é o município que menos chove no Brasil, vale lembrar. O local é detentor de belas e ricas reservas arqueológicas. Por isso, começou a atrair turistas de vários países, especialmente quando começaram a falar sobre sacas de lã. Para se ter uma ideia, apesar de poucos brasileiros terem conhecimento desse incrível local, mais de 1.000 escandinavos visitaram a área entre novembro de 2000 a abril de 2001. O município foi palco de produções cinematográficas, com destaque para O Alto da Compadecida,
de Ariano Suassuna, produzido pela Rede Globo, e Cangaço Novo, da Netflix, essa mais recente. Dizem que o local foi batizado de Sacas de Lã, pois as pedras assemelhavam-se a sacas de lã empilhadas umas sobre as outras. Agora, sejamos francos, não tem aspecto de formação natural, muito embora geólogos tentem encontrar uma explicação mirabolante para afirmar que esse local foi produzido pela erosão. É sério. Isso me lembra aquele ditado: na falta de tu, vai tu mesmo. Ou seja, já que não tem uma explicação convincente que possa ser compreendida de acordo com aquilo que a ciência moderna afirma em relação à evolução humana, à história da humanidade, ao povoamento do Brasil, então vai essa mesma, uma vez que qualquer outra coisa, para fazer sentido em relação a essas pedras, deveria certamente envolver seres gigantescos e civilizações antiquíssimas. Aí não dá para admitir, aí a gente precisa encontrar uma outra explicação, mesmo que ela não faça sentido. E é assim que funciona a roda da nossa história. Perceba as ruínas incríveis que compõem toda a paisagem. E deixe aí nos comentários qual é a sua opinião a respeito. Comente também o local de onde você está falando. Coloca aí a sua cidade para a gente poder mandar um alô e responder o seu comentário. Então todo aquele que comentar dizendo de onde está falando, nós vamos agradecer em comentário. Obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Se você acha importante esse trabalho, deixe seu like, ou seja, o seu gostei, aí embaixo do vídeo. Ativa esse sininho aí embaixo da tela para ser avisado sempre que lançarmos um novo vídeo aqui no canal Além da Nuvem, e verifique se você ainda está inscrito aqui no canal. Se não estiver, inscreva-se agora mesmo. E vamos ver também esse outro local bem interessante que nos foi enviado por uma inscrita aqui do Além da Nuvem. Tem um lugar muito bonito também que fica no costão do Morro do Rapa, em Florianópolis, Santa Catarina. E tem ali algumas formações rochosas bem interessantes, conforme vamos ver aqui. Na beira do mar, nós vamos chegar a esse tipo de formações rochosas, que quando você olha num primeiro momento não parece ter nada demais, mas examinando as trilhas mais atentamente, você começa a ver o que parecem ter sido grandes ruínas no passado. Sem falar da paisagem exuberante, né, pessoal? O próprio formato da ilha já é interessante, esse costão, né? Olha só. E nessas pedras na beira-mar, tem um ponto específico onde você vai encontrar uma formação bem interessante. Que no caso é essa formação aqui, que me foi enviada pela inscrita Luzia. Bem interessante, parece uma ponta de uma pirâmide, uma ponta de um antigo obelisco, ou simplesmente uma pedra polida, lapidada dessa forma, mas na beira da praia, na beira do mar, jogada, quase chegando já nessa região do mar onde não tem mais pedras, junto com outras pedras, junto com outras formações. Então, sensacional, agradeço a Luzia pelo envio. Uma hora iremos lá procurar essa pedra pessoalmente. E se alguém mora na região e conseguir encontrar essa pedra, por favor, faça filmagens. Realmente, você pode ver que tem muitas pedras na beira-mar, mas existe essa pedra com o formato de uma ponta de pirâmide. Simplesmente sensacional. Conforme a gente pode ver aqui. Aqui nós temos a mesma pedra, agora vista por um outro ângulo. Você percebe que ela foi uma pedra cortada. Impressionante, né? Então realmente convém ir até essa região e investigar mais a fundo. Ali você vê outras pedras cortadas, pedras com formações bem interessantes, ainda que não tanto quanto essa que nós vimos, mas você pode ver ali no costão do Morro do Rapa. Perceba vários cortes nas rochas ali que a gente consegue ver nessa filmagem. É um local que sem dúvida vale a pena ir e analisar de perto essas rochas. Muito legal, muito bonito. O que foi isso, na sua opinião? Por que essa pedra tem esse formato? Comenta aí.
Olá, seja muito bem-vindo ao canal Além da Nuvem e nós vamos começar com uma escultura ou uma formação de pedra muito interessante que o Carlos Heitor, que é instrutor de eletrocultura no Instituto Licentia, inclusive, postou no grupo de alunos do Instituto ontem. E dá só uma olhada nisso daqui. Mas será que essa imagem é real? Será que é fake? Vamos descobrir. Eu sou Márcio Pichel e você está no canal Além da Nuvem. E essa imagem aqui? Bom, se você ficou impressionado, deixa eu te falar, eu também fiquei. Nós vemos o que parece ser uma escultura, uma estátua que ficou em uma pedra. Só que tem um problema. Isso aqui é em Sydney, na Austrália. Então, na verdade, não teria nexo algum você ver uma escultura nesse estilo, muito antiga, antiquíssima pelo grau de deterioração, na Austrália, em Sydney. Não existiam templos romanos, greco-romanos, nem templos budistas, teoricamente, na antiga Austrália. Apenas aborígenes, habitantes nativos daquela região. E aí eu fui dar uma investigada mais a fundo e tentar descobrir a história por trás dessa formação. E para minha surpresa, ela existe. Aí eu encontrei no Daily Mail, esse tabloide britânico, essa matéria que diz: a Esfinge de Sydney, o mistério por trás do rosto, surpreendente esculpido em uma rocha, é exposto enquanto os moradores locais se preparam para caçar o achado da lista de desejos ocultos. A lista de desejos para encontrar, né, no caso. Então aqui está, esse é o local onde essa pedra se encontra, tá? Nessa região aqui. A pessoa que compartilhou disse que duas outras estão em propriedades de frente para o mar, na praia de Pittwater, e outras estão ao redor de Newport. Mais uma vez a imagem que nós vimos, sensacional. Realmente parece uma esfinge, né? Olhando inicialmente parece um busto, mas você vê que tem algo que desce nas mãos, que tem aquele formato padrão de cabeça de homem e corpo de animal, corpo de leão, algo do tipo, esculpido na pedra. Agora olha de longe. Outra imagem, parece a mesma, né? Parece até um Photoshop. E aqui a gente vê que realmente o local existe. Nessa fotografia tirada, essa escultura escavada foi encontrada em Washaway Beach, uma das duas pequenas praias entre Manly e Spitwalk. Vamos dar uma olhada aqui. Eu marquei com a seta, você pode ver ali a formação. Certo? Consegue ver? Vou aumentar um pouco mais. Tá lá ela. É ou não é incrível? Então assim, não tem como você ver uma coisa dessas e não ficar surpreso, porque realmente não é característico da Austrália. Outra coisa, isso ajuda a gente a ter uma noção de como fragmentos de construções, monumentos, esculturas, enfim, podem estar deteriorados, parcialmente deteriorados, conforme a gente mostra em inúmeros vídeos aqui no canal Além da Nuvem. Essa escultura de alguma maneira sobreviveu, mas imagina quantas outras aí já podem ter aí realmente se tornado iguais a formações naturais, mais difíceis de se detectar. Simplesmente sensacional esse achado. E quando, como eu falei, quando o Heitor postou lá no grupo de alunos do Instituto Licentia, eu pensei que fosse falsa, eu pensei que era fake. E me surpreendi com o fato de que não é. Então, por gentileza, ajude a espalhar esse achado que é simplesmente incrível. Aqui, quando a gente observa essa imagem mais distante dessa esfinge, perceba uma coisa. Nós podemos perceber que esse local que é mais isolado, lembrando que ele está em uma propriedade particular, de frente para o mar, em uma região de difícil acesso e praticamente sem praia, de areia me refiro, né? Apenas essas pedras. Então é difícil a pessoa chegar até ali.
É só realmente alguém que resolveu atravessar por alguma razão que vai ter acesso a essa formação. Agora, se você observa, ao lado da formação da esfinge, nós temos o que parecem ser formações de ruínas. Observe, aqui ao lado nós temos o que parece uma estrutura quadrada, como parte de uma estrutura muito antiga, de uma fundação, com ângulos bem retilíneos inclusive. E outras partes ali mais ao lado, logo atrás da esfinge, que também parecem ser ruínas, o famoso aspecto ruiniforme. E você, o que achou dessa misteriosa esfinge de Sydney? Deixa sua opinião nos comentários, se inscreve no Além da Nuvem, verifica se você ainda está inscrito, se não tiver, se inscreve novamente. Ativa o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações, porque aí o YouTube vai entender que você quer ser avisado sempre que nós lançarmos um novo vídeo aqui no canal Além da Nuvem, ok? Se você quer estudar de forma mais aprofundada esses e outros assuntos, vem estudar conosco no Instituto Licentia de Educação. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Além da Nuvem. E hoje nós vamos falar sobre ossadas gigantes que foram encontradas na França e também sobre essa incrível imagem aqui que talvez você já tenha visto aí pelo YouTube ou pela internet. A região da Sardenha, na Península Itálica, é interessantíssima do ponto de vista de rochas misteriosas. E essa aqui que nós estamos vendo é, certamente, uma das mais impressionantes. Ela ganhou o apelido de Cavaleiro com Elmo, porque é exatamente o que parece. Parece que vemos um rosto dentro de um antigo elmo, um capacete de guerreiro, porém com um tamanho fora do comum, não dentro da escala humana. E há também o mistério, como eu falei, dos ossos humanos gigantes que pertenciam a pessoas de 3,5 metros a 4,5 metros de altura que foram encontrados na França. Primeiramente, vamos nos situar. Aqui está a Sardenha de vermelho marcado ao lado da grande bota da Península Itálica. E ela fica, evidentemente, no mar Mediterrâneo, uma região repleta de mitos fantásticos dos mais diversos povos que habitaram aquela região no entorno do mar Mediterrâneo. Desde os romanos, gregos, cananeus, israelitas, o norte da África, cartagineses. E na zona nordeste da Sardenha existe o arquipélago de Madalena, um conjunto de 63 ilhas e ilhéus de vários tamanhos, entre os quais se destacam as ilhas de Madalena, Caprera, Budeli, Spardi, Razzoli, Santo Stefano e Santa Maria. É difícil encontrar as palavras certas para descrever a beleza desses locais incontaminados, que com mais de 180 quilômetros de costa ostentam a presença de mais de 300 das mais belas praias do mundo. Porém, o que chama a atenção da gente, aqui do canal Além da Nuvem, de todos nós, são as formações rochosas que nós podemos encontrar nesse local. A gente tem o relato da mitologia grega, quando o titã Cronos, que é o pai dos deuses do Olimpo, ele acaba sendo expulso da Grécia. Na batalha dos titãs contra os deuses do Olimpo, é isso que a mitologia grega fala. A chamada Titanomaquia, a batalha dos titãs contra os deuses do Olimpo. E é curioso que depois Cronos ressurge já na região próxima, no entorno, a região, na verdade, onde fica Roma. Vamos ver no mapa. Aqui nós temos, então, o mar Mediterrâneo, né? E aqui você pode ver bem claro, visualmente, né, essa questão de como a Grécia fica lado a lado da Itália, ali no mar Mediterrâneo, né? São as duas principais penínsulas que avançam da Europa, mar Mediterrâneo adentro. Então, o Titã teria sido expulso
em uma batalha aqui dessa região, da antiga Grécia, dos arquipélagos, enfim, algum local onde teria acontecido essa batalha. E posteriormente ele reaparece já na região correspondente a Roma, tá? É isso que a tradição ensina, que a mitologia explica, que eu explico em detalhes isso no curso A Outra História do Mundo. Só que quando ele aparece em Roma, ele já não é mais Cronos. Ele vai reaparecer como Saturno, na mitologia romana. É o mesmo ser com outro nome. Só que ele também não é mais um titã. Agora, ele é um homem menor, né? Um ser humano menor, que vai reaparecer após ter sido expulso da região da Grécia e vai começar a fundar uma civilização ali. É isso que a mitologia romana vai contar sobre Saturno. Ele vai pegar o local todo bagunçado, habitado por ninfas e faunos que viviam desordenadamente, e resolve organizar uma civilização ali. Agora ele aparece como um homem velho, com uma barba longa, portando uma foice, mais ou menos como vemos nessa representação aqui. Então, após ser relegado ao Tártaro, o inferno dos infernos, o local abaixo do Hades, de alguma forma Saturno vai conseguir voltar sobre a face da Terra, ou Cronos, e vai se estabelecer na região itálica. Então isso é muito interessante porque são mitos, não são levados como verdade científica, mas é o que a tradição, é o que a mitologia fala e é o que as pessoas ensinaram umas às outras ali por séculos, por até milênios, na verdade. E acreditam que eles foram não apenas deuses venerados, mas também os fundadores daquela civilização. Lá no passado, eles são tidos como fundadores de civilizações, esses seres. E curiosamente o local tem essas formações muito interessantes, conforme vemos aqui. Uma delas é essa rocha aqui, que ela lembra aquela outra que nós vimos, do cavaleiro com um elmo. Perceba a semelhança. Ali do lado direito você tem o que parece ter sido alguma espécie de parede, muralha, enfim. Mas a rocha, ela também tem esse aspecto muito interessante que lembra uma casca, como uma casca de um ovo quebrada, uma superfície que foi quebrada e ficou dessa forma, como se ela fosse meio oca. Uma rocha muito interessante e é o mesmo padrão daquela, conforme eu falei, que é objetivo desse vídeo. O cavaleiro com um elmo. Formação muito intrigante que a imagem fala por si. Aqui eu quero mostrar essa mesma formação rochosa do cavaleiro com um elmo, só que um pouco mais ampliada e por alguns ângulos diferentes, para você conseguir ter uma ideia melhor de como ela é. E olha só que interessante, uma coincidência que eu achei bem legal a respeito disso. A gente vê esses outros ângulos, né, dessa mesma formação, e é importante lembrar que na mitologia grega, após a titanomaquia, a batalha entre os deuses do Olimpo e os titãs, os deuses do Olimpo trouxeram do Tártaro algumas criaturas muito grandes, muito fortes, maiores até que os titãs, e elas teriam arremessado montanhas e pedras enormes sobre os titãs da mitologia grega. E essa formação especificamente, ela dá exatamente essa impressão, não necessariamente que seja o caso, mas ela dá essa impressão porque lá está o cavaleiro com um elmo e ao seu redor essas formações rochosas, muito legais aí, muito interessantes. Realmente parece uma escultura viva da natureza, falando da própria mitologia. Aqui um pouco mais de longe, né, essa mesma questão. Então olha que sensacional esse local. Diferentes ângulos, né, para a gente poder ver.
Espero que tenham gostado aí. Tem mais um assunto para eu comentar. Esses ossinhos aqui que você está vendo, você até pode não dar muita importância, né, agora. Mas se você entender a história deles, podem ser evidências de que pessoas gigantes caminharam sobre a Terra, mais precisamente na França. Essas são fotos de ossos humanos gigantes de Castelnau do Popular Science News, publicação científica de 1890. Na França, esses ossos foram publicados em diversos jornais e chamados de ossos humanos de tamanho surpreendentemente grande. Os jornais franceses mencionavam também alguns detalhes que não foram escritos pelos jornais britânicos. Por exemplo, que a câmara subterrânea onde os esqueletos estavam localizados era tão grande que 2 cavalos dos camponeses caíram nesse buraco. Também foi descrito um túnel de 18 metros que conduzia de uma câmara subterrânea a outra sala subterrânea ainda maior. O jornal francês La Petite Presse terminava com a seguinte mensagem: temos o prazer de proporcionar aos arqueólogos e antiquários uma nova oportunidade de mostrar a sua visão e expandir o seu conhecimento especializado. A palavra está aberta aos cientistas. Mas o que aconteceu depois foi um silêncio ensurdecedor. Segundo o jornal London Globe, um certo Monseigneur Lapouge descobriu fragmentos de ossos humanos de tamanho mais anormal num cemitério pré-histórico em Castelnau, perto de Montpellier, no sul da França. Lapouge calculou na época que os ossos pertenciam a um homem de 3,30 metros de altura, ou seja, um verdadeiro gigante, se comparado à estatura média humana de um homem atual, onde uma estatura considerável média alta seria de 1,80 m. Inclusive o local onde essas ossadas foram encontradas era chamado pelos aldeões de Caverna dos Gigantes. Os habitantes locais que moravam lá há muito tempo chamavam dessa forma o local onde os ossos gigantes foram achados. Coincidência? Mais uma. Lapouge, então, publicou um artigo e fotos de suas descobertas no periódico francês La Nature, ou A Natureza, em francês, e a partir daí, a história dos gigantes de Castelnau chegou a muitos jornais e revistas do mundo todo, incluindo o New York Times e o Popular Science News. Por fim, em 1894, os jornais noticiaram que os trabalhadores que escavavam um reservatório em Montpellier tinham encontrado um conjunto de crânios humanos de proporções gigantescas, que mediam 70, 81 e 81 centímetros de circunferência. A circunferência do crânio de um homem adulto médio é de apenas 56 centímetros. Os jornais escreveram: essas relíquias foram enviadas para a Academia de Paris, e um cientista disse que pertenciam a uma raça de pessoas de 3 a 4,5 metros de altura. Esse lugar era próximo de onde o Monseigneur Lapouge havia cavado anteriormente. Como você deve imaginar, esses crânios foram levados a um depósito da Academia de Paris e nunca mais foram vistos. Talvez alguém tenha esquecido, afinal, crânios de pessoas gigantes não parecem ser importantes ou relevantes para a história da ciência ou para a história da humanidade. Pelo menos é o que aqueles que os guardaram querem fazer parecer. E hoje nós vamos ver algumas coisas bem interessantes sobre o chamado Norte Maior, ou o Grande Norte, oculto dessa terra. Eu sou Márcio Pichel e você está no canal Além da Nuvem. Esse era o Polo Norte do século XVI,
quando Gerardus Mercator e Jodocus Hondius, grandes cartógrafos da época, colocaram em mapas a misteriosa região do Polo Norte. E, por alguma razão, ele tinha esse formato aqui. Esse era o Polo Ártico. Logo, convém olharmos para esse ponto aqui do mapa. Essa é a Russky Island, ou Ilha Russky, que fica exatamente nesse pequeno pontinho que estamos vendo aqui, acima da Rússia, ou ao norte da Rússia. E aqui nós podemos, mais uma vez, dar o zoom e olhar um pouco melhor. Geleiras fazem aumentar as massas de terra desse local, como podemos ver aqui, ligando até o continente as terras da ilha. Mas o que realmente é incrível nesse local, além do fato de que parece que passaram uma borracha no Photoshop nessa região, como você pode ver, ao redor da ilha, completamente sem nexo algum, o que vemos no Google Maps neste local, perceba, um azul completamente uniforme ao lado de um local que realmente ali parece ter alguma imagem por satélite, captada por satélite, que é essa parte aqui, uma imagem aérea, pelo menos, bem distante, e nós temos esses riscos aqui, né, que a gente não vê isso com muita frequência nos outros locais aí do Google Maps, só nessa região aqui do norte, realmente, ficam essas manchas dessa maneira. Em alguns pontos, na verdade, ao redor de grandes massas de terra, mas dividindo o espaço com essa grande borracha, o Polo Norte, que não é uma coisa muito comum de ver no mundo, né? Se você começa a ir para outros pontos, né, outros oceanos, como o Oceano Atlântico, a gente consegue ver as cadeias de montanha que estão aqui embaixo d'água, né? Todo mundo, na verdade, nós conseguimos ver essas cadeias de montanhas. Mas quando nós vamos lá para o extremo norte, acima da Rússia, não, basicamente, né? A gente tem um bloqueio de imagens. Ou fica bem embaçado, como estamos vendo aqui, ou, como aqui na Russky Island, fica desse jeito aqui, né? Na maior cara de pau. Por que eles fazem isso? Qual é a sua opinião? Deixa aí nos comentários. O que será que eles estariam escondendo no extremo norte da Terra? Mas o que começa a ficar mais interessante ainda é o seguinte: seriam esses pavimentos que eu vou mostrar agora do mundo antigo. Isso aqui está num perfil de uma rede social e você pode ver aqui essas grandes formações rochosas, parecem estratificações, no formato de blocos gigantescos. Você consegue ver ali as pessoas bem pequenas deitadas sobre um desses retângulos. Isso aqui, pelo menos segundo esse perfil aqui, né, está na Russky Island, na Rússia. Exatamente onde nós vimos. E existem grandes formações como essa, nesse mesmo padrão, espalhadas pelo mundo. Deixa eu mostrar algumas aqui para você. Talvez você já tenha ouvido falar da Calçada dos Gigantes na Irlanda. Se não ouviu ainda, eu já vou mostrar. Mas, em Portugal, existem esses ladrilhos perfeitamente retangulares, colocados lado a lado e dessa forma, na beira-mar. Vamos vendo aqui essa imagem incrível. E é assim de fato, localizado em Portugal. Dá uma olhada nisso daqui. Vamos ver essa imagem ampliada agora com zoom, em alta qualidade, muito bonito o local, impressionante. Aí está. É ou não é impressionante? Inacreditável. Sensacional. Se você gostou, deixe seu like no vídeo, que é muito importante para nós. Fica na região de Açafora, ou Açafora, localizado em Sintra, Portugal. Uma região que, aliás, tem diversas formações impressionantes, conforme podemos ver agora.
uma coisa que você deve ter em mente quando observa o mapa do mundo com essas imagens de satélite no Google Maps é que, na verdade, a configuração que nós temos hoje dos continentes, ou seja, as grandes massas de terra e também as ilhas, são na verdade o que sobrou de um antigo mundo onde hoje muitas coisas estão submersas e temos aí formações interessantíssimas debaixo d'água. Então o que nós temos hoje como massas de terra são, na verdade, a nova configuração do mundo. Muito do que existia antes hoje está debaixo das águas, conforme podemos ver aqui. Formações impressionantes debaixo das águas no Google, que ainda podemos ver com as imagens aéreas, como essas aqui. Olha isso! E quando nós vemos uma ilha em algum lugar, você percebe que é apenas a ponta de uma grande cadeia de montanhas que está submersa. Em todos os casos é assim. Todos eles. Perceba. Olha aqui. Uma pequena ponta que forma uma ilha. Ilha da Trindade. Faz parte do estado do Espírito Santo no Brasil. Observe. Apenas uma pontinha, o restante está debaixo d'água. O que quer que esteja ali, o que quer que exista ali, ou tenha existido um dia, hoje está debaixo d'água. Perfeito, pessoal? Você já ouviu falar das pirâmides soterradas do Equador? Na verdade, não uma nem duas, mas 15. Você já ouviu falar do Reino de Quito? Aqui do ladinho do Brasil, inclusive fazendo conexão entre a Cordilheira dos Andes com a nossa floresta amazônica. Enquanto a Europa ainda estava na Idade da Pedra, uma enorme e tecnológica civilização florescia ao lado do Brasil. O Reino de Quito, aqui no Além da Nuvem. Certamente você já ouviu falar no Equador, um país vizinho aqui da América do Sul, e talvez já tenha ouvido falar de sua capital, Quito. Mas você sabia que existiu um grande e próspero Reino de Quito? Na língua nativa, a palavra Cocha significa água, lago, e Qui significa meio, metade. Portanto, Cochasqui significa o lago no meio. Em tradução literal, o lago na metade do mundo. E de fato, esse local está exatamente na linha do Equador, que divide a Terra em duas. Como seria possível um povo tão antigo saber disso, a ponto de nomear a região de o lago da metade do mundo? Eles sabiam que o Sol e a Lua cortavam a Terra exatamente por sobre este ponto. Por isso haviam celebrações do equinócio e do solstício. Essa animação é muito bonita e parece muito interessante, mas a verdade é que essas enormes pirâmides estão soterradas. Situado nas terras altas do Equador, a 3.100 metros acima do nível do mar, o Parque Arqueológico Cochasqui é um testemunho das civilizações avançadas que floresceram ao redor da Cordilheira dos Andes muito antes da proeminência do Império Inca. Isso mesmo, estamos falando das gloriosas civilizações pré-incaicas, capazes de grandes feitos que nem os Incas ou qualquer outro povo conhecido foi capaz de igualar. Distribuído por 84 hectares, este complexo monumental é composto por 15 pirâmides truncadas, além de 21 túmulos, conhecidos como tolas. As pirâmides de Cochasqui têm como elemento construtivo predominante o cangaua, material vulcânico de considerável resistência em formato geométrico com base maior e base menor, o que determina uma pirâmide truncada.
Agora imagine que este bloco tem entre 130 e 165 quilos, e que cada um deles foi transportado por essa distância em meio às montanhas, e eles precisavam ser carregados, não podiam ser arrastados, milhares deles. Pode não parecer muita coisa, mas estamos falando de no mínimo 15 quilômetros, onde, segundo se acredita, não haviam máquinas para transporte, apenas pessoas e animais. Chegando ao destino, os blocos eram empilhados em edifícios de até 20 metros, o que equivale a um prédio de 7 andares. Blocos ajustados e com tamanhos perfeitos. Agora imagine esta pirâmide como um edifício com sua ponta superior cortada. E leve em conta que a parte superior desta pirâmide, para endurecer-se, precisa ser submetida a altas temperaturas para fundir-se. E então pense que não se constrói apenas uma pirâmide, mas 15, uma maior que a outra, algumas com rampas de acesso e outras sem. Todas construídas com uma orientação específica em relação ao Sol e em uma posição exata bem na metade do planeta Terra. É isso o que teríamos. O complexo de Kochaski, situado bem na metade da água, na metade do mundo, na metade de tudo. É isso que foi construído pelo povo Kochaski. Estima-se que o complexo tenha sido concluído por volta do ano 500 depois de Cristo. Com o passar dos séculos, as magníficas pirâmides de Kochaski foram cobertas pelas ervas montanhosas, e hoje tudo o que podemos ver são algumas saliências e protuberâncias que se destacam no terreno da região. Mas ali existem alguns séculos de história. O povo que habitou a região provém de duas culturas pré-incas, os Quitos e os Caras, que formaram a civilização pré-incaica Quitu-Cara. É provável que essa cultura tenha sido uma sociedade matriarcal, chefiada por mulheres. A governante que teria construído o local era uma mulher chamada Quelago. Kochaski era um importante local para os Quitu-Cara, e o famoso Inca Atahualpa era filho de Quilago, ou de uma princesa Quitu chamada Pátia Duticela. Repare como a palavra Duticela se assemelha à palavra donzela. O próprio Atahualpa, o último Inca, título dado ao imperador dos Incas, também teria vivido em Kochaski. Pátia Duticela era filha do Pururá, chefe de Quito no Equador. Ela era herdeira do trono de seu pai, e quando Quito tornou-se vassalo do Império Inca, ela casou-se com o imperador Inca. O seu direito ao trono de Quito foi assim transferido para a dinastia real Inca. Disse também que, quando as escavações arqueológicas estavam em andamento na maior pirâmide, os guias do local afirmam que mais de 700 crânios foram desenterrados. Isto levou alguns estudiosos a sugerir que a enorme pirâmide era o local de sacrifícios humanos. Estudos mais recentes de georradar sugerem que também pode ter havido pessoas vivendo no local antes dos Quitu-Cara. No entanto, esta informação é mantida principalmente em locais fechados até que mais detalhes possam ser fornecidos. Havia uma civilização livre e humana no Equador, quando a mais antiga idade da pedra reinava na Europa. Estas palavras ou outras análogas foram ditas por Sir Rocklerig Murchison na Royal Geological Society de Londres, na segunda metade do século XIX. E livros antigos falando do reino de Quito existem desde o século XVIII e você poderá encontrá-los na biblioteca do Instituto Licência de Educação, caso você já seja nosso aluno em nossa plataforma de ensino. Como veremos nessa aula, Tartária era de fato um país com todos os atributos e características de um país. E, no entanto, a historiografia oficial alega, falsamente, que a Tartária era uma designação genérica para uma vasta área não muito bem definida. Em outras palavras, a história oficial defende que os antigos cartógrafos, os antigos viajantes, navegadores e exploradores terrestres não sabiam bem como designar aquela região e chamavam ela de Tartária.
E a história oficial diz ainda que isso se deu devido ao fato das hordas de guerreiros mongóis serem muito violentas e fazerem um verdadeiro inferno nas batalhas quando invadiam uma cidade ou um reino da região. Como as invasões eram muito agressivas, resolveram chamar aqueles guerreiros de tártaros, em referência à região mais profunda do submundo, ao inferno grego, da mitologia grega. Só que, como a gente vai ver ao longo dessa aula e de outros materiais complementares que eu vou colocar, existem documentos, evidências de sobra para se afirmar que, de fato, a Tartária foi uma nação muito bem documentada no passado e, por alguma razão que nós veremos, inclusive quais são, ela foi apagada da história. E eu gostaria de chamar a atenção aqui para um dos materiais que nós veremos, que são cartas trocadas entre o astrônomo e político Jean-Sylvain Bailly, um francês que foi prefeito de Paris e que por acaso foi ele também quem calculou a órbita do cometa Halley, com o filósofo e historiador francês Voltaire. Enquanto Jean-Sylvain Bailly foi um prefeito perseguido e executado pelos revolucionários da Revolução Francesa, Voltaire foi um iluminista muito importante, estudado até hoje no campo da filosofia. Bailly deixou registrado nessas cartas algumas considerações muito importantes a respeito da antiga Tartária. No ano de 1777, e ficaram diversos registros históricos que falavam não apenas da existência deste grande país, como também o fato dele ter sucumbido à parte principal, a capital desse reino, que foi descrita por historiadores do passado como uma cidade altamente científica, teria sucumbido com uma grande catástrofe que ocorreu no centro da Grande Tartária. Tartária, um vasto país no nordeste da Ásia, limitado pela Sibéria ao norte e ao oeste. Isso é chamado, nos mapas antigos, Grande Tartária, conforme descrito na Enciclopédia Britânica de 1771. E aqui temos um livro de 1681. São as viagens de Jean Struyes, e retrata pessoas em guerra na Tartária. E é possível ver algumas imagens que retratam portos impressionantes, cidades. Aqui temos uma representação do homem e da mulher da Tartária, e em seguida um pouco daquela arquitetura impressionante. Aqui um forte estrela, muito parecido com aqueles fortes em forma de estrela, como o da Estátua da Liberdade em Nova York. E observando melhor aqui podemos ver aqueles pilares no estilo grego, aquele triângulo no topo, um círculo no centro, um estilo de construção que curiosamente foi adotado, inclusive, embaixo da cúpula do Capitólio nos Estados Unidos. Aqui um livro de 1777, Cartas sobre a Origem das Ciências, endereçadas do político e astrônomo francês Jean-Sylvain Bailly ao historiador e filósofo Voltaire, famoso personagem do Iluminismo. Traduzindo essa obra do francês, podemos ler que os tártaros já foram os mestres da China e que os tártaros povoaram 12 séculos antes as ilhas do Mar Oriental e que os tártaros e os japoneses tinham um belíssimo gênio, e a tradução para isso está bem aqui, Genius Belliquus, que vai significar que os tártaros eram de fato muito inteligentes, que eles tinham uma inteligência notável. As viagens de Fernando Mendes Pinto, de 1583, menciona que um comandante tártaro entrou com seu exército na cidade de Qinsei, e também foi relatado que um chefe comandante da Tartária estava vindo a menos de 1,5 léguas de Qinsei, uma cidade chinesa com um exército de pontuação 3 e 2.000 cavalos. E sem estar apto a dizer qualquer palavra para qualquer propósito, para nos salvar, nós oramos. Aqui um sistema de geografia do globo terrestre, de 1744, capítulo 23, o presente estado da Grande Tartária.
E listado aqui, em meio a muitas outras informações, podemos ver que eles têm uma seção inteira destinada a governo. E agora vamos ver o que a Wikipédia tem a nos dizer sobre a Tartária. Um termo genérico usado na literatura e cartografia da Europa Ocidental. Tartária se tornou o nome mais comum para a Ásia Central e não tinha conexão com sistemas políticos reais. Ou seja, a Tartária não tinha um sistema político, um sistema de governo, segundo a Wikipédia. Ela não tinha uma forma ou processo de governo civil, constituição ou uma sociedade organizada. Em outras palavras, ela não tinha conexão com qualquer governo ou sociedade real ou grupo étnico de uma região. Então, Tartária seria apenas um termo genérico que antigamente era usado para descrever uma certa área, que não era muito conhecida pelos cartógrafos da época. E o problema é que essa definição contrasta bastante com o que encontramos em diversas referências históricas, em diversos documentos antigos, como é o caso deste antigo mapa do Reino da Tartária. O mapa é específico ao dizer reino, e como podemos ver neste outro mapa, a área designada como Grande Tartária é muito maior do que todas as outras áreas dos países menores que estão ao redor dela, como a China, Índia, Arábia, Pérsia e Europa. E aqui está o mapa de Urbano Monte de 1587, e se olharmos bem, vamos encontrar tártaros aqui, tártaros aqui, tártaros aqui, e aqui também, no antigo território da Rússia. Por toda essa região, quando observamos, vamos encontrar tártaros mencionados no mapa. E quando vamos a este outro mapa aqui, podemos ver também um povo descrito e a região chamada de a Grande Tartária. Mapa romano de 1683. Está falando de um povo, de um país. E naquele outro livro que acabamos de ver, fala inclusive que a Grande Tartária possuía comandantes e exércitos, edifícios com arquitetura bastante familiar. E na divisão de terras habitadas em milhas quadradas, a Tartária tem controle de mais milhas quadradas, impressionantes 3 milhões do que qualquer outro país do mundo. Temos informações detalhadas sobre o clima, governo, comércio, religião, costumes. Inclusive é mencionado que eles tinham o hábito de consumir tabaco. E nas curiosidades podemos ver que existia um grande muro que separava a Tartária da China, construído pelos chineses para impedir as frequentes incursões dos tártaros. Não dos mongóis, mas dos tártaros. Assim como podemos ver no mapa bem aqui, um muro de 400 léguas construído no fundo das montanhas pelo rei da China, contra as incursões dos tártaros. Porque o rei da Tartária caiu sobre Pequim com um exército tão grande como nunca foi visto desde os tempos de Adão, onde 27 reis, sob os quais marcharam 800 mil homens, destes 600 mil estavam a cavalo e 4 mil rinocerontes que puxavam as carruagens. E tendo em conta que essa cidade, Qinsei, na China, se encontra aproximadamente aqui, mencionada no mapa de Urbano Monte, é possível entender por que a China construiu a Grande Muralha. Mas lembre-se, segundo a Wikipédia, este é apenas um termo genérico, usado para descrever uma certa região do mapa que não tinha governo nem grupo étnico de alguma região específica. E se você acha que os tártaros são os antigos mongóis, eles definitivamente não eram. Existiam muitos tártaros caucasianos, com cabelos e barbas castanhos, castanho claro e até loiros. Sobre a Rússia e suas colônias em 1952, fala como o Partido Comunista prosseguiu com uma revisão científica da história da Tartária e que isso se destina a privar a história da Tartária de todas as características nacionais tártaras para torná-las história da Rússia. Isso inclusive foi mencionado no documento desclassificado da CIA de 1957, que menciona que para os comunistas a história da Tartária deveria ser reescrita. Sejamos francos, foi falsificada. Documentos históricos apontam que a Tartária
era multirreligiosa e multicultural. E aqui vejamos algumas representações originais de alguns líderes, como Gengis Khan, e como pensamos que ele se parecia, baseado nos desenhos dos artistas da atualidade. E, no entanto, abaixo nós temos livros dos séculos XV ao século XVIII e como essas mesmas pessoas eram retratadas então. Por exemplo, aqui temos o Gengis Khan com sua esposa, de cabelo loiro, e abaixo outras representações do Gengis Khan, com as mesmas características, completamente diferente de como imaginamos hoje em dia que seria o Gengis Khan naquela época. Aqui abaixo nós vemos o conquistador Tamerlão, que é completamente diferente da forma como esses líderes são retratados hoje em dia. Aqui vemos uma representação do mesmo Tamerlão, que em turco era chamado de Timur, que foi feita recentemente no ano de 2008. A reconstrução, claro, totalmente fictícia, que baseia-se hoje na premissa de que ele era um mongol e que, portanto, deveria se parecer com um. Porém, de acordo com as representações históricas, ele certamente não era um mongol, tendo sido representado sempre da forma como estamos vendo aqui. Um aspecto muito mais parecido com o europeu, que na verdade era também um aspecto muito comum da Tartária. Existe uma criatura mitológica aqui, o grifo, que inclusive aparece em antigas representações da bandeira da Tartária, conforme vemos nas imagens. E os tártaros aparecem listados em diversos locais do mapa, como no Canadá e nos Estados Unidos. O mapa também mostra a cidade de São Francisco, que foi fundada em 1776, 189 anos depois da criação desse mapa por Urbano Monte em 1587. Inclusive menciona que há vulcões na região de São Francisco. E agora, um outro mapa, dizendo que a América foi descoberta em 1492 por Cristóvão Colombo. No entanto, há uma nota aqui à esquerda e eu coloquei no tradutor do latim para o português. Vamos ver o resultado. Os homens marcharam pelas planícies, formaram uma sociedade nos territórios do Tártaro ou dos tártaros e viveram a sua vida à maneira dos tártaros. Então, quem descobriu a América? Cristóvão Colombo, mas já haviam tártaros no extremo oeste da América do Norte. Podemos ver ali dois reinos, o reino de Amã e outro reino chamado Reino Kivita, que é claramente a descrição de um reino. E aqui mais um mapa mundi, que mostra a Grande Tartária ocupando todo o território da Ásia, mesmo levando em consideração que isso foi num período em que toda a América do Norte e a América do Sul já estavam precisamente mapeadas. E ainda assim você tem a Grande Tartária ocupando todo esse território de chineses, mongóis, persas, indianos. Então não tem como alegar que os tártaros eram exclusivamente os mongóis, como a história oficial tenta alegar. E aqui nós temos a América dividida ao meio. Possivelmente o território em rosa seja aquele dominado pelos europeus durante as colonizações, e o território em verde fosse o território dominado pela antiga Tartária. Sabemos que os europeus chegaram pelo leste e foram adentrando em direção ao oeste. E em cima está escrito: tendo alcançado a conquista, os tártaros tiveram uma tarefa muito mais difícil, e isto foi subjugar os ferozes e guerreiros colonos europeus, que se entrincheiraram e se fortificaram no país, depois da chegada dos tártaros, ou índios, como eles agora são chamados. Então, mais uma referência de como a América era originalmente terra dos habitantes da Tartária. E aqui temos o Jornal Diário do Estado do Nebraska, falando a respeito desta área que nós vimos neste mapa aqui, a região dos bisões, aquela dos búfalos em North Dakota, que era próxima aos acampamentos tártaros. E na notícia podemos ver à esquerda, Tartarax, onde a palavra Rax significa rei em latim, ou seja, rei tártaro. E lemos: o monarca retorna ao seu antigo reino em Quiveria. Ele reina por um dia. E embaixo, uma ilustração da mitologia do Nebraska. Então a mitologia do Nebraska fala de um antigo rei tártaro que vai retornar para o seu reino em Quiveria.
que é exatamente essa região que aparece no mapa de Urbano Monte de 1587. Como assim? E aqui vemos uma foto do Nebraska em 1898, com uma arquitetura impressionante, inclusive com vários prédios ao fundo em forma de cúpula. Isso definitivamente não é algo que você esperaria encontrar no Nebraska em 1898. É mais fácil pressupor que já estivesse lá, uma vez que inclusive é citado que na mitologia do estado havia um reino e um rei da Tartária naquele local. E há fortes indícios para crer que a história oficial esconde uma grande potência mundial que existiu até o século XIX. A Tartária era um país com sua própria bandeira, o seu próprio governo, seu próprio local no mapa. O seu território era enorme, mas foi discretamente incorporado à Rússia e a outros países pela narrativa historiográfica oficial. Aqui há um engrama gráfico do Google Books que mostra como a Tartária foi silenciosamente ocultada ao longo dos anos com as menções a ela nos livros, reduzindo gradativamente até finalmente desaparecer no século XX, quando ninguém mais fala a seu respeito. A Tartária Moscovita era o maior país do mundo, com 3 milhões de milhas quadradas registradas. Em 1744 podemos ver que eles tinham mais terra do que qualquer outro país do mundo. Agora o livro Bellum Tartaricum, ou A Conquista do Grande e Mais Renomado Império da China, pela invasão dos tártaros. Outro, História da Conquista da China pelos tártaros. Voyages e Viagens, a história completa de Moscou e a Tartária. Menções aos exércitos dos tártaros, o reino dos tártaros, imperador dos tártaros, a vida dos tártaros. A Tartária tinha sua própria língua, sua própria bandeira, seu próprio imperador, e é claro, tinha o seu próprio povo, que parece ter sido completamente removido da história até aqui. Aqui há uma menção a 7 personagens distintos, com roupas típicas e 6 línguas diferentes: russo, alemão, inglês, francês, o tártaro e italiano. Onde foi parar a língua da Tartária? Na arqueologia existem as tábuas da Tartária, que foram encontradas na Romênia e podem ser até 1000 anos mais antigas do que as mais antigas tábuas de argila da Mesopotâmia. Aqui vemos um livro chamado Fen and Din, de 1929. Diz que é uma revista antirreligiosa, seja lá o que isso signifique. Ela está na língua tártara. Aqui vemos uma cópia dessa revista e ela está supostamente escrita na língua tártara. Fen and Din é o título. Nossa próxima evidência é uma genealogia dos antigos imperadores da Tartária. E eles têm uma genealogia completa. Tem registrado o nome de cada um deles e diversas representações do antigo povo da Tartária, que foram documentadas e retratadas em diversos livros da antiguidade. E todos eles fazem um símbolo com as mãos, que é o mesmo símbolo que Cristóvão Colombo costumava fazer em seus retratos. E aqui uma representação clara da distinção entre os mongóis e os tártaros. Aqui o Atlas Padrão do Mundo de 1865 e nós vemos, abaixo da bandeira dos Estados Unidos, 2 bandeiras da Tartária. O Império da Tartária e outra simplesmente Tartária, com a coruja. A do Império continha um grifo com um fundo amarelo. Aqui nós vemos o brasão do Império da Tartária com a coruja, símbolo ostensivamente propagado pela indústria de Hollywood e diversas sociedades secretas, como a Bohemian Grove. Aqui vemos Thomas Edison e Henry Ford, com destaque para o símbolo da coruja. E no livro História das Ciências Indutivas, de William Wilhelm, lemos que uma catástrofe aniquilou aquela nação altamente científica que, de acordo com Bailly, existiu em épocas remotas no centro da Tartária. E o livro ainda vai dizer que as observações feitas por Ptolomeu foram, na verdade, observações feitas na Tartária, e que as observações da circunferência da Terra feitas por Aristóteles não poderiam ter sido feitas nem pelos gregos, nem por outro povo antigo conhecido. E a conclusão é que os povos antigos que aperfeiçoaram as ciências, o povo que anteriormente realizou o grande empreendimento da medição exata da Terra, vivia no paralelo 49, e esse povo era o povo tártaro, com base em nossas observações modernas mais exatas. E diz ainda que a raiz
deste conhecimento astronômico não vem de Aristóteles ou Ptolomeu, mas sim dos povos da Tartária. E como se não bastasse, o livro Antiguidades Americanas, Descobertas do Oeste, de 1834, uma exposição de evidências de que viveu uma população antiga, de nações parcialmente civilizadas, totalmente diferente daquelas dos índios atuais, diz que viveu na América muitos séculos antes da sua descoberta por Cristóvão Colombo, o que nos leva a perceber que, de fato, a Tartária foi removida da história. Eles eram um reino com reis, cultura, território, bandeira, língua, exércitos, ciência, arquitetura e um povo que estava conquistando o mundo todo e que tinha mais terras do que qualquer outra nação da Terra. Há indícios de que sua população foi enorme e que eles de fato cruzaram o Estreito de Bering e povoaram a América antes da descoberta de Cristóvão Colombo. Talvez a Tartária seja o maior acobertamento da história recente da humanidade. E por ser recente, é o mais fácil de se obter evidências tanto de sua existência quanto de sua ocultação histórica. E esse foi só um trecho de uma das aulas sobre Tartária do Instituto Licentia de Educação. Tem muitas outras disponíveis na plataforma e muitas outras estão sendo feitas e incluídas na sequência do curso. Esse livro que eu citei, ele está na biblioteca do Instituto Licentia de Educação, na letra J. Até aproveitando aqui para dar um recado aos alunos que já estão matriculados na biblioteca, nós estamos colocando um sistema de cor, tá? A biblioteca ela não tem custo, ela é para quem já é aluno, tem direito a ela, né? Então, só para vocês repararem que as obras em português elas estão em verde. Essa obra que é em francês eu coloquei em violeta. Aí tem obras em azul que são em inglês e obras em amarelo que são em espanhol, tá? Nós estamos padronizando os livros da biblioteca, os artigos, as obras, enfim, dessa forma aqui para facilitar visualmente, ok? E esse livro, As Cartas de Jean-Sylvain Bailly, com o Voltaire a respeito de Tartária, a respeito das pessoas de Tartária, enfim, ela está original aqui, tá? Você pode ver ela, se você entende francês, né? Ou você pode baixar o arquivo e traduzir, também dá, ok? Tem como traduzir. É uma obra de domínio público, um livro, né? Foi publicado como livro, mas são cartas aí entre o ex-prefeito de Paris, morto pela Revolução Francesa, Jean-Sylvain Bailly, e o filósofo importantíssimo, iluminista, Voltaire. Além disso, tem outras obras, outros livros, mapas e, inclusive, evidências de que a Tartária é muito mais do que as pessoas imaginam. Essa daqui é a catacumba de Con el Shokafa, que fica na cidade de Alexandria, no Egito. O período ptolomaico, ou conhecido como período greco-romano, fez de Alexandria sua capital e deixou os monumentos destacados até os dias de hoje. As catacumbas de Con el Shokafa, também conhecida como a Colina do Tesouro, costumam chamar muita atenção devido a esses ornamentos, uma serpente com chifres, essa espécie de sol. O local foi considerado uma das 7 maravilhas da Idade Média e mescla iconografia grega, romana e egípcia. Vamos perceber o detalhe desses ornamentos. Além do chifre, a serpente possui também uma barba, como você pode ver. E na verdade esse par de chifres na serpente não são exatamente chifres, mas sim uma coroa com ponta dupla, típica do Egito. Seu nome é Agatodaimon. Segura um timo grego, que é esse bastão em forma de pinha, que vemos à direita, e um bastão de serpente espiralada, que aparece à esquerda. Na parte superior, o disco alado de Atena, deusa grega. Como sabemos, a cidade de Alexandria foi fundada no Egito por Alexandre o Grande, e até hoje possui
o porto talvez mais importante do Egito. Existem outros, mas Alexandria é certamente o mais conhecido. Essa criatura que aparece, esse Agathos Daimon, ou Agathodaimon, é na verdade uma espécie de entidade que era adorada nessa época, venerada pelos egípcios, e ela foi representada de outras maneiras também, tanto pelos egípcios quanto pelos gregos, na verdade. Outro Agathodaimon foi representado como nessa estatueta de cobre da divindade chamada Sarapis Amun. É interessante como os egípcios, no passado, consideravam os demons, que depois originaria a palavra demônio, já na era cristã, como divindades menores, que serviam o mundo. Era comum venerar um demon, por exemplo, doméstico, que ajudava a proteger a casa. A palavra Agathodaimon, no sentido da época, significava espírito nobre, sendo que Agathos teria a concepção da nobreza, de algo importante, e Daimon referia-se a uma divindade menor ou a um espírito guia, parecido como eram os daimons da antiga religião da Grécia, depois adotada no período helenístico da Grécia. Literalmente, os daimons eram tidos como deuses, e é curioso que essa palavra depois veio a significar demônio. Então, os demônios da era cristã eram os deuses venerados pela religião antiga. E é interessante que, literalmente, o termo daimon parece vir do idioma proto-indo-europeu. E lá atrás, ainda nessa fase, proto-indo-europeu seriam aqueles que vieram da região dos Árias, da região dos antigos hiperbóreos, daquele local onde nasciam esses seres na Terra, em uma era muito antiga que os gregos chamaram de Hiperbórea. Na verdade, a civilização chamada Hiperbórea e a Era dos Hiperbóreos, que seria mais antiga, mas que teria durado até a época dos relatos da mitologia grega. Existe essa obra chamada Greek English Lexicon, de Henry George Liddell e Robert Scott, além de Henry Stuart Jones e Roderick Mackenzie, que não aparecem aqui na capa, mas todos eles, historiadores, mitólogos, filólogos, estudaram o léxico das palavras, ou seja, o significado delas, segundo suas pesquisas. Esse é um anel da era micênia, em que você pode ver a deusa sentada e esses djinns, gênios, daimons, antropomórficos, zoomórficos aqui à direita, como divindades menores lhe trazendo oferendas. Esse anel da era micênia é de uma era de aproximadamente 1750 a 1050 a.C., que teria sido a primeira civilização avançada da Grécia continental. Porém, é importante entender uma coisa, que ao meu ver é o grande X da questão e está relacionado com aquilo que nós estudamos em parte do curso A Outra História do Mundo no Instituto Licência de Educação. Tem uma relação aqui. Esses seres, que eram chamados daimons, na verdade, eles acreditavam, segundo o léxico que eu acabei de citar, derivado do proto-indo-europeu, uma língua muito antiga, eles acreditavam que esses seres, os chamados guias espirituais da época, as entidades, enfim, os deuses menores, que tem um sentido muito parecido com o que a gente tem hoje aí, em algumas religiões que lidam com esses seres, é que eles acreditavam que esses seres eram as almas das pessoas, dos homens, enfim, que nasceram na antiga, perdida e mítica Idade do Ouro do passado. Essa Idade do Ouro é uma idade que a gente só encontra na mitologia, onde, acredita-se, os antigos deuses, esses seres, nasciam na Terra. A era em que os antigos chamados deuses
manifestavam-se, nasciam fisicamente na Terra, de várias formas, pelo nascimento uterino e também de formas muito estranhas, como as relatadas na mitologia, como Atena, que teria nascido do corpo de Zeus, um desses seres da mitologia. Então, muito interessante toda essa questão e esse entendimento para a gente ver de onde vem a origem dessa palavra, quem eram esses seres, quem os egípcios adoravam como deuses, os gregos adoravam como deuses, porque, curiosamente, eles eram chamados de daimons, demons, enfim, tudo isso é parte de um processo da existência dos seres e da existência do mundo, segundo acredita-se, evidentemente, a mitologia. Se você achou esse vídeo interessante, aproveite para deixar seu like, que é muito importante para nós, o seu gostei, seu joinha. Ative o sino, marcando em receber todas as notificações para você sempre ser avisado quando a gente lançar um novo vídeo aqui no Além da Nuvem. Verifique se você ainda está inscrito, se não tiver, inscreva-se agora mesmo. E, se você deseja mergulhar mais a fundo no conhecimento, venha estudar conosco no Instituto Licência de Educação. O link está aqui para você acessar e também está na descrição do vídeo no comentário fixado. E até o próximo vídeo.